Hoje, terça-feira, dia 5 de novembro. Gente, já passamos da metade do programa, mais 51% desta temporada já foi exibida. E agora a gente tá se aproximando aí de momentos mais decisivos da temporada. Agora é basicamente um contra o outro. Nós já sabemos aí quem é o favorito, nós já sabemos aí quem está despontando nesse lado e nós já sabemos aí para onde a coisa está caminhando, né? Todo mundo aqui já sabe que é o Sasha versus o Zelov e todo mundo também sabe que o seu Albert e a Luana não pretendem facilitar para nenhum dos dois lados, né? Pois bem, né? Eu falei ontem que o seu Albert já estava planejando o grupo, o terceiro grupo da casa. Pois não foi que o seu Zelov prestou bem atenção nessa movimentação ali, e aí ele já começou a também deixar ali bastante claro que não confia no Albert? E aí o Fernando foi o garoto de recados que repassou a mensagem. Pois é, né, gente? Olha só, o cara tá muito atento ao que tá acontecendo dentro da casa. Mas tem outras coisas interessantes também rolando lá, né? Que a gente vai ter que te contar. Uma delas foi justamente as meninas. O que foi que aconteceu com as meninas? Elas foram hoje para uma dinâmica lá de um patrocinador. E aí elas notaram que basicamente só as mulheres saíram do programa. E que os homens ainda estão quase todos. Tirando ali o Zack, o Cauê e tal. O Zack porque foi embora e o Cauê porque foi eliminado. Todos os homens ainda estão dentro do jogo. Os homens ainda não foram eliminados. Então estava na hora das meninas formarem um pacto de proteção. Que não deu certo, né? Nem vai dar certo porque o ranço ali é muito maior que elas têm entre elas mesmas, entre os grupos onde elas estão, do que a união delas, né? E ainda tem gente que vem com esse discurso falso aí de sororidade. Eu falei que esse tipo de coisa não dá certo, né? Eu avisei. E para completar, eles armaram toda uma estratégia ali de empatar votos, combinaram tudo ali. A Vanessa, inclusive, disse que ia jogar o voto dela fora para não perder a estratégia. Mas no fim das contas, e parece, não vai dar certo. Eu vou te explicar. Vamos lá, vamos continuar a nossa história do exato ponto da onde a gente parou, né? Eu só vou dizer uma coisa para vocês. Vem bote aí da Vanessa também, né? Vem esse bote aí. Lembra que eu vou continuar o vídeo, gente, de onde a gente estava de ontem à noite, tá? Ontem à noite e o vídeo da madrugada, o de hoje de manhã, eu falei justamente desse momento em que a Flor e o Albert estavam conversando lá na casinha da árvore. E essa conversa eles comentaram sobre aí a postura da Babi, afirmando que a Flor desmantelou os planos que ela tinha ali para se resolver com a Vanessa. Disse aí o seu Albert. O plano dela era brigar, como eu briguei com ela, para eu virar o alvo, disse aí a Flor para o seu Albert. E aí o Albert concordou e disse ali que era melhor que cada um tivesse um jogo independente e que é uma vantagem poder votar com qualquer um do grupo sim, mas é uma vantagem você poder votar sozinho também. Disse ele. Aliás, a Flor também mencionou que a Babi é bastante manipulável e que precisa de uma amizade próxima. Disse ela não vive sem uma amizade. Tem sempre que ter alguém colado nela. E aí o seu Albert revelou que ele se sente mais à vontade para se abrir com 4 pessoas da casa. Citou elas: a própria Flor, o Juninho, o Gilson e o Sidney. E aí o Albert também disse que não era para endeusar ninguém no jogo e alertou ali a Flor para ela tomar cuidado com a Gisele. Disse ele:
Cuidado com ela, Flor. Muito cuidado. Não abre mais a tua vida pessoal para Gisele. Ele também observou que a Gisele está jogando estrategicamente, tentando ali estar dos dois lados, meio que no centro do jogo, mas tentando ali, de alguma forma, sobreviver. E aí ele fala sobre o Zelov também. Ele disse assim que o Zelov perdeu aliados importantes, como o Zack e a Fernanda, e que agora, toda a confiança que ele tinha na Fernanda e no Zack, ele precisou jogar em cima da Babi, do Sidney e do Gilson. Disse aí seu Albert. Agora colou Gisele neles, que para eles ela é muito interessante. Disse ele também que ele está bastante preocupado com o comportamento do Sasha, que voltou confiante demais após sobreviver 4 roças. E alertou a Flor que o Sasha está indo para um caminho muito, mas muito perigoso. E aí eles também disseram que o Zelov tem um jogo pesado demais e que a postura agressiva dele pode prejudicá-lo lá na frente. Nossa, né? Ninguém nunca percebeu isso? Disse o Zé. Disse aí o Albert. Disse o Albert. O Zé joga pesado demais. Chamar a menina de porca, de imunda, eu não concordo e não faria isso, disse o Albert. Ele também destacou que não apoia mais o Zelov e que é importante agora se distanciar do grupão dele. E aí o Albert também aconselhou a Flor a ficar atenta e a ouvir mais o que está acontecendo na casa. Disse ele para Flor: abre o teu olho, Flor. Começa agora a ouvir mais o que está acontecendo na casa e não entra mais em intriga de mulher. E aí a Flor também revelou que ela própria considera o Albert como uma prioridade no Resta 1 e que votaria na Babi, na Vanessa e no próprio Zelov antes de votar nele e no Juninho. Olha só a Flor se mostrando muito, né? Aí a Flor comentou que a roça hoje está entre o Zelov e o Sasha e que seria muito interessante para entender até onde é que vai o conflito entre os dois. Disse ela: sabe por que ele e o Sasha brigam tanto? Espelho, disse a Flor. Aí o Albert também concordou com ela e disse que ambos querem o protagonismo desse jogo. Eles são espelho um do outro. Um fica muito brabo porque quer ser o líder mais forte. O outro, desse lado, quer ser o líder mais forte. Concluiu aí o Albert mostrando que os dois são iguais. E aí ele chorou pra Flor. Obviamente não foi um choro literal, tá? Mas ele chorou pra Flor e disse assim que o Zelov nunca reconheceu os seus méritos e que ele está muito frustrado com isso. Ele disse isso aqui: eu sou uma pessoa que dou mérito para as outras. Eu dei muitas dicas para o Zé. Ele usa essas dicas, mas em nenhum momento ele dá o mérito para mim. Eu acho que o seu Albert está querendo que ele dê o crédito, né, seu Albert? De qualquer forma, ele disse que deu vários insights para o Zelov, mas parou porque o Zelov não deu mais nenhum tipo de reconhecimento para ele. Aí a Flor também concordou que desde a semana passada, mais ou menos, o Zelov também começou a mudar o comportamento dele e que ela também observou que, graças às dicas do Albert, o próprio Zé também mudou um pouco o comportamento. Olha o que ela falou. Ele só mudou porque você ajudou nisso. E aí o Albert e a Flor também começaram a discutir algumas estratégias que eles podem tomar na próxima roça. Só disseram que não votarão no Sasha, mas que vão tentar o Gui ali como um provável alvo. E aí, tanto o Albert quanto a Flor analisaram que lá na baia o G4 pode puxar a Vanessa e vetá-la para que ela volte como fazendeira. E aí eles colocariam ela, aliás, diretamente no caminho da eliminação. Disse o seu Albert: se eles forem espertos, eles vão puxar a Vanessa e vão vetar ela.
Sugeriu também o seu Albert, explicando que é muito mais seguro o G4 garantir que o Zelov volte como fazendeiro do que arriscar enfrentar uma roça com a Vanessa. No fundo, eu acho que o seu Albert não entendeu que eles querem eliminar o Zelov, então para eles tanto faz. Aí a Flor disse que não acha que o Sasha gritou com a Flora, ela explicou pro Albert aí que ele apenas ouviu o Sasha falando mais alto devido à gritaria que estava ali naquele deck naquele dia. Disse ela, ele falou mais alto porque estava todo mundo gritando. Não que ele gritou especificamente com ela, disse a Flor aí pro Albert. Aí o Albert também concordou que ele não viu o Sasha gritando e disse que em uma situação de gritaria e confusão como estava ali naquele deck, é realmente muito difícil ser ouvido. E aí a Flor também disse que a Flora pode ter mal interpretado a situação, acreditando que estavam gritando com ela, o que é o mais provável, né? Disse aí a Flor. Ela falou, você viu ele gritando comigo? Eu fiquei quieta porque eu teria que falar. Flora, eu vi ele aumentando a voz porque estava todo mundo gritando com todo mundo. E aí ela disse que o Sasha pediu desculpas para Flora, só que a Flora não ouviu devido ao barulho. Seja lá como for, os dois ali decidiram que eles vão começar a se afastar do grupo do Zelov. Eu te contei isso aqui, eu tô só resumindo para vocês um pouco do papo deles, tá? Porque o papo deles foi bem longo ontem. Eu falei um trecho desse papo ontem, não deu para eu falar tudo, até para o vídeo não ficar tão longo assim. Resumi aqui um pouco desse papo, mas só tô deixando claro aí para vocês, né? O seu Albert já sabe que não dá para colar mais no Zé e que agora ele vai partir para uma traição também. Então é o que nós vamos ver a partir dos próximos dias. É o que eu acho que deveria acontecer também, tá? E ali, depois desse momento aí, dessa conversa, o grupão ali também já estava considerando algumas outras estratégias para a roça e tal. Eu te contei dessas estratégias nesses vídeos aí do card. Mas no fundo mesmo, vocês sabem que isso não vai mudar muita coisa, né? No fundo mesmo, vocês sabem que a única estratégia que eles têm ali é só tentar evitar com que caiam 3 ou 4 deles direto na roça. Como a Luana já é a fazendeira, ela já deixou bastante claro que a indicação dela vai direto ali no Zelov. Caso o Zelov esteja imunizado por algum poder, ela vai para o Sidney ou então para a Babi. Hoje à tarde ela disse que ela indicaria a Babi, tá? Depois que ela voltou da dinâmica. Para vocês verem que esse discurso aí, ai, não vamos votar em mulher, vamos proteger as mulheres e tal, é tudo balela desse povo, tá? Tudo balela. Umas balelas que não levam a lugar nenhum, tá? Umas balelas aí que não levam a lugar nenhum. Eu, sinceramente, não gosto muito desse. Eu, sinceramente, não gosto muito desse tipo de jogo, desse tipo de coisa que eles fazem. Sério mesmo, não gosto. Acho ruim. Ruim demais, tá? Ruim demais. Só um minutinho aqui, gente. Rapidinho, eu tenho só que responder uma mensagem. E aí, depois disso tudo, dessa conversa toda que os meninos tiveram ali, eles já planejaram como é que vai ser a mudança na estratégia do jogo deles, tá? Qual vai ser essa mudança na estratégia ali do jogo? Sabe qual é? Eles vão, de qualquer forma, ali para a roça. Eles já sabem disso. E aí, eles tentaram ali usar argumentos ali sobre
os remédios ali, essas coisas. A produção disse que não era para usar esse coisa, a produção proibiu. Eles meio que ignoraram isso, especialmente o Sasha. E aí depois eles tentaram falar de novo, a produção meio que falou. E aí eles disseram que morreu esse assunto aí, que eles não iam falar mais disso. Morreu. E aí o que vai acontecer a partir de agora? Vai ficar assim. Eles vão fazer, de fato, uma indicação ali no Zelov, caso ele não esteja imune. Caso ele esteja imune, essa indicação vai direto ali para a Babi. Eles consideraram que é melhor botar a Babi, que está muito mais próxima do Zelov, do que o Sidney. Preferem deixar o Sidney mais lá para frente. E aí, no meio disso ali, eles já vão puxar a Vanessa mesmo para a roça. Por que eu estou te contando sobre isso, né? Porque olha o que foi que aconteceu aqui. Eles ontem à noite estavam reunidos ali na varanda e começaram a definir o seguinte. Olha só. Qual foi o que foi que eles definiram aqui? Nesse momento, eles estavam ali sentados e aí eles definiram que eles precisavam empatar esse jogo. A Vanessa, se vocês perceberem, né? A Vanessa não tá aí nesse jogo. Ela não tá sentada aí com eles. Aí eles decidiram que eles tinham que empatar entre o Sasha e o Gui. Eles não sabem que um dos poderes é justamente deixar mais alguém disponível para voto. Então, muito provavelmente, essa pessoa ali da baia, as pessoas da baia que serão disponibilizadas para voto vão ser justamente o Yuri e a Vanessa. Então, muito provavelmente, eles vão fazer isso hoje, tá? Mas, quando eles descobrirem que o Yuri está disponível para voto, na hora eles vão mudar. Mas nesse momento aí, eles escolheram o seguinte: vão empatar entre o Sasha e o Gui, vai causar todo esse empate aí entre os dois, e a Luana iria decidir. Até aí estava tudo bem, a Vanessa já estava sabendo desse movimento todo, a Vanessa já estava ligada nisso tudo aí, só que lá na baia ela chamou a Babi para ter uma conversinha com ela. Disse aí a Vanessa que ela tem agora uma estratégia, um plano que ela traçou ali para jogar o voto dela fora, ou seja, para não empatar mais, e aí para ela evitar ser puxada pela baia. Disse ela para a Babi: ela me contou, ela me colocou na baia, então eu sou rival dela aqui nesse jogo. Se eu for jogar o voto fora, você acha que tem chance de empatar e talvez a menina decidir pelo Sasha e o Sasha puxar a Gisele? Disse ela aí o grande plano dela para a Babi. Então ela pediu ajuda para a Babi, fazendo com que a Babi votasse no Sasha para justamente aumentar as chances de empate. Aí a Babi respondeu e disse que tudo bem, que ela votaria no Gui ou no Sasha. Disse a Babi: você vai votar no Sasha então? Porque aí vai empatar. Aliás, pediu a Vanessa. E aí a Babi concordou que poderia votar no Sasha. Ela disse que já tinha vários motivos mesmo e que ela votaria em qualquer um dos dois e que agora eles fariam isso. E aí a Vanessa disse que ela consultou o Zé sobre essa estratégia e, segundo ela, o Zelov não tinha visto problema nisso. Disse ela: eu perguntei pro Zé se tinha algum problema com ela e ele. E ele falou: não, é jogo. Então, se você puder, vai me ajudar a ter uma chance de não ir pra roça. Aí a Babi disse que seria mais justo deixar a decisão na mão de outro participante que escolhesse quem fosse mais equilibrado aí. Só que o grande problema disso aí é que essa estratégia da Vanessa, ela é completamente furada. Porque independente de quem for ali do G4 para a roça, quem for mais votado, vai ser o Sasha, o Yuri ou o Gui, independente de quem for, eles vão puxar a Vanessa. Eles já disseram isso. Eles consideram que a Vanessa é a mais fraca. Entre ela e a Vanessa, eles consideram que a Vanessa é muito mais fraca. Eles não vão puxar a Gisele. Até porque a Gisele, querendo ou não, é boa de prova, mas a Vanessa não é.
Então eles não vão puxar a Vanessa de jeito nenhum. Eles vão puxar a Gisele, vão puxar a Vanessa. Então todo esse planejamento que ela fez aí com a Babi não vai dar em nada. É perda de tempo total. Mas ela quer ser burra, né? Então ela vai ser burra ali. Então ela vai querer ser burra e vai apanhar por causa disso. Porque ela vai continuar caindo na roça e não vai escapar tão cedo dessa roça, né? Não ter a menor condição dela escapar. E aí, depois dessa conversa que ela teve ali com a Babi, rolou também outra estratégia ali deles, do pessoal ali. Já antes de dormir, já tinham deixado claro, vamos empatar o jogo? Vamos empatar o jogo e tal. Vamos fazer isso tudo, vamos fazer acontecer. Eles foram dormir, já haviam decidido que fariam isso. Até aí tudo bem. Só que quando chegou lá na baia, enquanto a Gisele e o Yuri escovavam os dentes para irem dormir, os dois conversaram ali sobre como está sendo complexas as relações lá dentro. A Gisele disse que ela tem muito carinho pela Luana, que ela gosta muito da Luana, mas que está muito difícil manter amizades lá dentro por causa do caminho que cada uma tomou. Disse ela, óbvio que eu tenho carinho por ela, mas do jeito que a coisa tá indo aqui não dá. Aí ela mencionou que a Luana havia comentado sobre as constantes críticas que existem entre os participantes lá e que não tem jeito de um ir para um lado ou para o outro. E aí o Yuri, então, disse que ele tem muita dificuldade de se distanciar dos amigos dele, tem muita dificuldade ali de se distanciar de toda essa situação. Então que ele não ia mesmo se distanciar do Sasha, do Yuri. Disse ele, é foda, porque eles são muitos meus amigos e eu gosto muito deles. E não quero me afastar deles. Ele também explicou que não tem como se desvencilhar das amizades que ele construiu dentro desse jogo. É impossível nessa altura do jogo, inclusive, mesmo com todas as pressões. E aí ele também disse sobre o embate dele com o Zelov, dizendo que ele odeia o Zelov. Então eu vou mostrar isso aqui em vídeo para vocês, né? O tanto que ele odeia o Zelov. Olha só. Que eu falo que eu não teria, tá ligado? Aqui dentro. E eu vou te falar, mano. Essas coisas de trazer... Eu não sei, mano. Mas assim, eu não sei. O que eu tenho em embate aqui que eu não odeio, Luan. Odeio aquele cara. Odeio aquele cara. Falou da minha mulher. Então, já sabemos que Yuri odeia bastante o Zelov, né? Já sabemos que ele trouxe ali esse embate. Na verdade, o Yuri comprou bastante os embates dos outros também. Esse embate aí que ele tem é muito comprado dos outros. Não é um embate necessariamente só dele, né? Não é um embate ali que fica só do lado dele. Não é um embate ali que fica todo o tempo ali do lado dele, né? Seja lá como for, eles passaram ali horas conversando. A Gisele disse ali que todo mundo na casa é um pouco hipócrita, mas o Yuri destacou que ele tenta ser o mais transparente possível. Disse ele, eu tento fazer o meu jogo o mais transparente possível. Disse ali que o Zé tem um jogo bastante hipócrita e que uma hora o Zé tá fazendo uma coisa, de outra hora o Zé muda e tá fazendo outra. E assim vai de acordo com a conveniência do jogo. E aí, quando a Gisele estava lá com o pessoal do grupão, ela disse, isso foi já um pouquinho antes de descer lá para a baia, ela disse que tem agora uma necessidade de destruir o discurso de vitimismo do Sasha. Do mesmo jeito que o Yuri acusava o Zelov de ser vitimista, ela também disse que estava na hora deles lá do grupão destruírem o discurso vitimista do Sasha. Disse ela, esse discurso de vitimista tem que cair por terra. Na hora da votação tem que bater e falar, aqui não existe coitado, aqui vai um pra cima do outro, o pau quebra, ninguém se cala e ninguém é agressor. Ela também disse que se ele realmente fosse um agressor, ele já teria sido expulso do programa há muito mais tempo. Aí o seu Albert concordou, afirmando que não dá para provocar alguém que reaja com a agressão e incitar a violência lá dentro.
Disse aí o seu Albert: a partir do momento que o cara confirma que te provocou para você agredir e ser expulso, ele está incitando a agressão. Enfim, aí hoje de manhã, o trato parecia ser bem tranquilo, o trato parecia ter alguma coisa sem nenhum estresse e tal, mas rolou um estresse. Qual foi o estresse? O Sidney não se levantou para cumprir o trato da vaca e eles foram punidos, tá? Eu vou mostrar o momento aí da punição dele. Ele não acordou no horário, acabou acordando bem mais tarde ali. A mesma coisa aconteceu com o Sasha, só que o Sasha acabou acordando antes do terceiro toque e por isso ele não foi punido. Mas rolou uma puniçãozinha ali, já rolou alguma coisinha ali para eles, tá? Olha aí a punição de Sidney, porque o Sidney não acordou no horário. E aí, mais 48 horas sem gás aí, mais 48 horas aí de punição. Olha, eu vou te falar, essa eu acho que é a fazenda que mais teve punições, né? Nem no ano passado eu lembro de tanta punição, nem no ano passado eu lembro de tanta coisa. Até o Sidney também, até o Sasha também se atrasou, tá? E se atrasou bastante hoje para o trato ali das minicabras, mas ele chegou a tempo do terceiro e último toque, tá? Isso tudo porque a própria Luana, que já estava lá embaixo, ouviu e decidiu ir logo atender o trato das minicabras antes de o Sasha levar uma punição por não ter descido no horário. Depois ele chegou e atendeu ali o que ele tinha que fazer. Só que o negócio, gente, que causou polêmica foi justamente o Fernando. O Fernando hoje estava ali com a Flora. A Flora estava ali acompanhando o Fernando. E aí o Fernando começou a falar que a câmera-trato dele é um dos dias mais complexos, que é justamente cuidar da roça e tal, e que dá muito mais trabalho do que os animais, enfim. E falou como era cuidar da roça. Inclusive ele teve um problema, né, que eu acho que foi um bezerro que comeu os manjericões, alguma coisa ali da horta, então parece que ele vai ser punido por isso, ou Sidney, sei lá, porque deixaram o animal cair em cima da roça, em cima da horta, e o animal comeu as coisas que ele não podia comer. Seja lá ali, ele falou que ele tinha que cuidar das hortaliças e tal, e ele disse no meio dessa frase que se ele pudesse, ele queria podar o Sasha. Pois é, ele falou isso aí. E aí ele falou assim, que ele queria poder podar o Sasha e ele não pode. E aí ele foi lá pra oficina, pegou um saco ali e disse que ele queria jogar as ervas daninhas fora. E fez esta pergunta: será que cabe o Sasha? Acho que não. Mas se a gente cortar em partes... Disse ele ali, a Flora ficou, meu Deus do céu, né? Aí ele respondeu: eu vou pegar um saco de plástico para não espalhar o sangue. Eu vou mostrar um trecho do vídeo desse momento, tá? Mas para vocês verem o nível de ódio que a coisa chegou na fazenda, que não precisaria chegar nesse extremo aí, só chegou nesse extremo porque as pessoas ali dentro abriram margem para isso. Olha aí um desses momentos aí, olha aí o momento que ele falou isso lá na oficina. Não o momento que ele falou isso do saco, mas olha o momento aí que ele falou algumas coisas para Flora, olha só. Como regar a horta. Dá muito mais trabalho que os animais, mas eu já faço o trato dos animais mais complexo, que é cuidar dos animais lá de cima. Que tem animais muito agressivos. Bom dia, Cruz. Você tá de ponta cabeça, Cruz. Arruma isso, tá sim. Tá não. Agora sim, Cruz. Aê, Cruz. Ele vira automático. Muito bom dia, a gente tava plantando bananeira. Ele vira automático. Ele vira automático. Esse senhor, ele não está acostumado. Pronto. E aí, isso causou, gente, uma certa... como eu posso dizer? As pessoas na internet ficaram malucas quando ouviram essa frase aí do Fernando. Maluquíssimas.
Começaram a falar que o Fernando estava incitando aí a morte de alguém, que o Fernando estava indo para cima de alguém, que o Fernando estava fazendo isso e aquilo e tal. E, gente, eu vou dizer uma coisa para vocês, é o ódio que já se tornou nessa casa. Estão invocando o demônio o tempo todo, vocês querem o quê? Tranquilidade e paz, que não vai rolar, né? Tranquilidade e paz eu acho que é o que menos vai acontecer aí nessa casa, enquanto todo mundo tá só invocando o demônio o tempo todo, né? E aí, lá no meio da manhã, tava o seu Albert, o Sasha e o Yuri, relembrando ali algumas fazendas passadas e estratégias ali que rolaram em outras edições. Aí eles estavam até falando de seguidores, né? Eles se reuniram e primeiro começou ali na cozinha, com o Fernando fazendo lá o fogão, a lenha e tal. E depois eles foram lá para a varanda. E aí eles falaram dessas estratégias. O Albert disse que ele é muito amigo da Débora Albuquerque, a pavoa, e explicou para todo mundo como foi que ela teve uma rivalidade com a Deolane, que foi até a eliminação da própria Débora. Disse ele, foi na entrevista coletiva com uma pergunta que teve uma interpretação errada. Já racharam ali e foi até o final. Porque teve lá realmente uma coletiva entre as duas na pré-estreia, tá? Aí depois disso, os três também falaram sobre o ganho de seguidores durante o programa, quantos cada um ganhou ao longo de toda a temporada. O Yuri disse que ele ficou muito surpreso ali com a possibilidade de ter ganhado, sei lá, uns 50 mil seguidores. Pelo menos foi isso que ele disse. E aí ele falou com a Gisele e disse assim, né? Ele também falou que durante o BBB e tal, era normal ganhar bastante seguidor. E aí estavam falando horrores ali sobre essas possibilidades de ganhos de seguidores ali. Aí depois, em outro momento, ele contou pro Sasha e pro Gui a conversa que ele teve com a Gisele lá na baia, onde ela afirmou que não está jogando mesmo com o Zelov. Disse o Yuri. A Gisele, falou, eu preciso conversar perto deles, mas eu não tô jogando com o Zé, nem eu e nem a Flora. E aí o Sasha sugeriu que poderia ser a Gisele, que poderia estar instruindo o Love em suas estratégias. Só que o Yuri não falou exatamente sobre isso, porém o Sasha não tá tão errado assim, tá? O Sasha realmente tem razão com relação a isso. E aí eles falaram sobre o recado da produção sobre o uso de medicamentos, dizendo que isso foi interpretado como um alerta geral e que era melhor eles realmente não tocarem nesse assunto. E apesar da Gisele não estar jogando com o Zelov, o próprio Yuri disse que ele acha que isso é uma mentira. Se ela não está jogando com eles, ela está mentindo para mim, porque ela fica o tempo todo ao redor deles. E aí o Sasha disse assim que a Gisele e a Flora só não estão jogando oficialmente com o Zelov porque elas sabem que estão queimadas e que podem sair queimadas de lá. Disse o Sasha, elas só não estão jogando oficialmente com eles porque eles não querem, porque eles sabem que elas estão queimadas aqui fora. Então o Yuri acredita que o outro grupo está evitando empates justamente porque eles acreditam que pelo menos uma parte deles talvez já esteja queimada aqui fora. Disse o Yuri, eles podem estar pensando assim, não vamos mais oprimi-los, vamos ficar de boas com eles, eles devem estar fodidos lá fora, disse o Yuri, com relação ao que o outro grupo estaria pensando deles. E aí o Sasha concordou e disse que a única resposta que o público pode ter é justamente eles irem para a roça e voltarem delas, porque aí eles vão saber se o público está realmente do lado deles. E aí, no meio disso tudo, no meio dessas conversas todas, rolou também uma outra conversa ali da Vanessa com o Zelov. A Vanessa falou com o Zelov que a Babi tinha decidido votar no Sasha.
tentando ali empatar os votos e deixar a decisão na mão da Luana. Disse ela para o Zelov: se eu jogar o meu voto fora, você acha que tem chance de empatar e talvez a menina decidir pelo Sasha e o Sasha puxar a Gisele? E aí o Love disse para Vanessa que ela torça para a Babi votar antes da própria Luana, pois se ela for a última a votar, a Babi pode sim mudar de voto. Então, não confia muito na Babi, foi o que o próprio Zelov disse ali nas entrelinhas. E aí, lá do lado de fora, as meninas, a Gisele e a Flora, discutiram qual seria a melhor estratégia e concluíram que é muito mais seguro garantir que o Gui vá para a roça pelos votos da casa. Disse aí a Gisele: é melhor garantir o Gui na roça, é a melhor coisa. Aliás, foi a Flora quem falou isso. Aí o Fernando concordou e disse que o Gui é o mais fraco em termos de posicionamento, então eles tinham que ir mesmo para cima do Gui. Aí a Gisele explicou que o plano da Vanessa era basicamente uma necessidade de enviar o Gui para a roça, porque na visão delas, ou pelo menos na visão da Vanessa, o Gui seria muito fraco também. Disse aí a Gisele: o voto da casa é a que a gente pode contar e é o que dá pra gente fazer. Então a Vanessa prefere que haja um empate entre o Gui e o Sasha, acreditando que entre os dois a Luana possa escolher o Sasha e que na visão da própria Vanessa essa seria uma forma dela própria escapar da roça. Só que aí eles ficaram horas se debatendo ali para chegar a uma conclusão de que o Gui seria uma escolha mais segura, justamente para evitar uma surpresa nesse momento. Disse o Fernando: é maior as chances de vocês voltarem. Se ele te puxar, você tem o risco de ir para a roça com o Zé e o Sasha. Você quer essa roça? Disse aí o Fernando para a Gisele. E aí a Vanessa admitiu que ela prefere ir para a roça com o Gui, porque ela disse que o Gui é mais fraco e que ela considera que isso seja um empate mais provável e uma opção mais viável. Como é falsa a Vanessa, né, gente? Falsa demais. E aí, quando terminou o almoço, a Flora, a Gisele e o Fernando foram lá para fora conversar. E aí a Flora disse que a Vanessa hesitou em salvar o seu próprio grupo e pensou nela mesma. Disse aí: errado, aliás, só um adendo aqui, errado a Vanessa não está. A Vanessa realmente tem que pensar no dela. Mas se ela fala tanto esse negócio de grupo, ela também tinha que, no mínimo, demonstrar alguma preocupação, né? Disse aí a Flora: ela é uma ridícula. A Flora estava indignadíssima com essa postura da Vanessa de tentar todo o tempo se esquivar do voto. E aí o Fernando e a Flora concordando que a Vanessa está priorizando apenas o jogo dela, o que aliás, deveria ser a regra entre todo mundo ali. Mas uma vez que eles estão jogando em grupo, elas também precisam pensar no próprio grupo. E aí o próprio Zelov entrou na conversa pouco depois e eles começaram ali a discutir como seria essa formação da roça. Aí eles debateram sobre o aviso da produção, sobre o uso de medicamentos. Eles disseram que o grupo do Sasha que estava sendo alertado, porque afinal havia sido o Sasha que trouxe essa história para dentro do programa. Disse inclusive a Babi: isso foi pro rei da barriga, ele acha que não foi para ele. E aí a Flora então sugeriu que eles fizessem a votação empatar entre o Gui e o Sasha. Só que o Zelov disse que nessa altura não daria mais para combinar voto. E aí ele, que havia achado essa estratégia uma estratégia brilhante, ele falou para as meninas: eu não queria combinar voto não. Ele disse assim que qualquer um do outro grupo vai puxar a Vanessa da baia para a roça. E nisso aí o Zelov tá certo. E no final de contas, eles ficaram divididos entre votar no Gui ou no Sasha, mas a grande maioria ali parecia realmente inclinada a votar no Gui e garantir que o Gui vá para a roça pelos votos da casa, porque consideram ele o mais fraco.
Eu acho que tem muito mais chances de ir do Gui do que não ir o Gui para a roça. E aí, no fim das contas, a história já meio que estava pronta ontem de madrugada. E agora, durante o dia, eles decidiram que iam mudar tudo de novo, né? E mudaram. E aí, no meio disso tudo, o Fernando foi falar ali com o Juninho e com... Eu acho que foi com o Juninho. E acho que foi com o Juninho e depois eu acho que foi com o Gilson. Eu sei que ele alertou ali pro Juninho para tomar cuidado com o Albert. Ele disse que ele não confia no Albert. Ele alertou, aliás, a Vanessa e o Juninho sobre isso, para não dar o poder do Lampião, nada, mas absolutamente nada, pro Albert. Disse aí o Fernando: tem que tomar cuidado para não entregar o poder do Lampião pro Albert, porque ele não dá para confiar. E aí o Juninho concordou que ele realmente não daria o poder nenhum de Lampião pro Albert, dizendo que o Albert está tentando todo o tempo se esquivar do jogo. E aí a Flora também compartilhou uma outra conversa que ela teve com o Albert, aonde ele afirmou que apesar da amizade que ele tem ali com o Zelov, ele votaria nas pessoas do grupo antes de votar em outros ali, porque isso seria necessário para se proteger. Disse aí a Flora: aqui é jogo, se eu tiver que votar com eles para garantir o meu, eu vou votar, disse o Albert, segundo a Flora. E aí a Gisele comentou que o Albert nunca superou a perda dele em um reality show em 2022, que parece afetá-lo demais. De uma certa forma, né, o Albert vive falando do Power Couple. Mas não foi em 2022 que ele participou, eu acho, ou foi? Bom, eu não vou lembrar agora qual foi o Power Couple que ele participou. Mas ele participou do Power Couple, tá? Não vou lembrar se foi 2021 ou 22, tá? Não vou lembrar a data específica disso. E aí a Gisele também afirmou que... antes de eu seguir com essa pauta aqui, deixa eu mostrar aí o vídeo do Fernando alertando que não era para dar nenhum poder ali para nenhum deles ali, porque isso poderia causar algum tipo de problema. Eu acho que foi pro Juninho, olha só, vamos falar aqui com o Juninho, olha só. E a gente de última hora, viu? Porque ele anda muito de... né? Não sei se você reparou nisso aí. Passa por Sidney, ele tá muito estranho, né? Ele me chama pra ir pra casa. Então, ele tá jogando pelas costas do... Então, ele alertou aí o Juninho para não votar, não cair em cima ali e dar algum tipo de poder pro Albert, né? Eu acho que isso praticamente não vai acontecer. Eu acho que o Juninho vai dar esse poder, não pro Albert, eu acho que ele vai dar esse poder aí pro Zelov. Com certeza vai ser para ele. Eu acho que, inclusive, é muito provável que seja para o próprio Zelov. Acho que seria uma forma, inclusive, de fazer o próprio Zelov se comprometer, tá? Acho que eles fariam e iriam por esse caminho. Acredito eu, tá? E ele falou uma coisa semelhante para Vanessa também. Deixa eu mostrar aqui o vídeo do que eu falei. Tá, vou tomar um banho. Ele vai entregar poder de Lampião pro Albert, porque o Albert não dá pra confiar. Fala eu vou com falar isso com com ele ele. depois. Tá, vou tomar um banho. Então aí, ele já deixou bastante claro que não dá mais pra confiar no seu Albert. O Albert sabe disso, né, gente? Vocês sabem que o Albert, ele pode parecer que ele tá ali perdido, mas ele não está, né? Ele não está perdido. E aí, no meio disso tudo, depois ainda, a Gisele, no meio dessa conversa aí que eles estavam tendo, disse que qualquer peão hoje que enfrentar o Zelov e o Sasha vai ser eliminado na roça. Então não tem muito mais o que fazer, porque os dois estão protagonizando o programa nesse momento. Disse ela: qualquer um que for com o Zé ou com o Sasha, gente, beijo, os dois engalfinham aqui dentro.
Então ela disse, acabou para quem for disputar com eles. E aí o Fernando disse assim, que ele está muito descontente com uma atitude que a Vanessa teve de tentar influenciar o voto dele, e que isso lembrou algumas ações que a Gisele teve com ele no passado. Disse ele, eu não gosto da Vanessa chegar e falar, lembra o que a Gisele fez para você? Tem que decidir o seu voto hoje. Para mim, isso é chato. Aí o Gilson concordou, e aí disse assim que a Vanessa está usando isso para tentar influenciar e fazer algum tipo de jogo. Aí o Love reforçou que ele vai votar em quem quiser e que é melhor deixar as coisas se resolverem do jeito que tiver que se resolver, naturalmente. Disse o Zé Love, eu vou votar em quem eu quiser e pronto, deixa o pau torar. Aí a Babi disse que ela também estava ali discordando de várias atitudes e disse ali que ela vai votar em quem ela acha que ela deve votar e pronto. E aí o que foi que aconteceu? Hoje à tarde as meninas foram convocadas para uma dinâmica aí de um patrocinador. E elas, todas as mulheres, foram para lá. Vocês repararam que não tem tanta mulher dentro da Fazenda mais a essa altura do jogo, né? Todas as mulheres são essas que vocês estão vendo aí na tela. Quem são essas mulheres que estão aí na tela, né? Vamos lá ver quem são as mulheres da Fazenda. A Luana, a Vanessa, a Flor, a Flora, a Babi e a Gisele. São só essas as mulheres que restaram na Fazenda. O resto tudo já foi embora. E aí, no meio dessa dinâmica toda, em que elas estavam assistindo ali um vídeo sobre o produto aí desse patrocinador e tal, elas foram para os comes e bebes que estavam rolando ali nessa mesa. E foi nesses comes e bebes que elas assim disseram que estava na hora ali de colocar uma mulher como campeã da Fazenda 16. E o papo entre elas sobre uma estratégia que conseguisse virar o jogo e dar uma certa liderança para as mulheres, como uma forma delas se protegerem, foi o que dominou isso aí. Disseram aí, elas acham inclusive que pelo fato delas estarem em minoria, seria uma hora delas se protegerem. Tá na hora de um homem sair, afirmou a Flor. Aí a Luana e a Flora concordaram, enfatizando que elas desejam ver uma mulher vencendo esta temporada. Mas dificilmente elas vão conseguir, né? Aí a Babi disse que até agora só mulheres foram eliminadas do programa. E a Flora afirmou que a campeã deveria ser uma das 6 mulheres que estavam ali. A campeã tem que ser uma de nós, disse a Flora. Só que a Gisele estava muito pessimista. Ela disse que o prêmio já está nas mãos do Sasha ou do Zé Love. Disse ela, infelizmente eu acho que esse ano não vai rolar. A gente deu isso para eles. A gente deu isso para os dois. E aí a Vanessa estava ali com medo de ir para a roça, continuou chorando. E aí a Flor foi lá consolar e disse assim para ela, não confia, não tem medo, confia aí em Deus e tal. Ela foi ali um monte de coisas. E aí depois a Flora disse que era importante tirar o protagonismo do Sasha e do Zé Love, disse ela, porque 1 mês e meio só deu eles, gente. Tudo de bom ou de ruim nessa casa foi só com eles. E aí a Gisele, Flora, Babi discutiram aí uma estratégia de votos, sugerindo que ninguém deveria votar no Sasha para evitar que ele tivesse mais tempo de tela. O voto dá muita voz para ele. Cada voto que se dá nele, ele aparece, tem tempo de tela. Acho que isso não pode rolar. E no fim das contas, não adiantou nada as meninas irem para lá, porque quando elas subiram de volta para a sede, tava lá na sala conversando, a Flora levou todo esse papo ali para eles e foi o mesmo que nada, cagaram em cima das meninas.
E as próprias meninas cagaram em cima das próprias palavras que elas disseram ali, né? O Gilson e o Sidney estavam conversando, e aí eles concordaram que seria muito melhor eles votarem no Gui, porque seria uma escolha mais segura. Disseram eles. O Gui fez muito menos do que o Yuri e o Sasha. Fora o lance que tira o Sasha do foco, que ele se referiu aí ao que as meninas tinham acabado de falar. Então é muito melhor deixar o Gui do que o Sasha ficasse fazendo de coitado. E aí a Flora ressaltou que ela está disposta sim a votar com o grupo, mas que ela vai manter a coerência de voto nela, mesmo que o seu voto não faça diferença. Disse aí a Flora: eu tô com vocês, eu voto com vocês, mas se meu voto não fizer diferença, aí vai ser voto coerente com o meu jogo, afirmou a Flora. E aí, no meio disso tudo, né, no meio dessas conversas que eles estavam tendo aí, isso obviamente chegou ali aos ouvidos de Zelov, porque Babi contou toda essa história para o Zelov. E aí eles estavam lá na academia e ela contou tudo o que as meninas conversaram lá. E aí eles discutiram embates e estratégias. O Zelov disse assim que ele tem um embate muito maior na casa com o Sasha e com o Yuri, e que o Gui de fato não faz nada. Então o problema dele é com os dois. O Gui para ele é nada, o Gui para ele e nada é a mesma coisa. Disse ele: eu tenho um embate com o Gui, mas é muito pouco eu e ele. Eu tenho um embate maior com o Yuri e com o Sasha. E aí a Babi concordou, afirmando que o Gui apenas dorme e que não faz sentido mantê-lo no jogo a essa altura. E aí o Zelov mencionou que a Gisele e a Flora estão pensando justamente nos próprios interesses delas, o que não está errado, inclusive, para dentro desse jogo. Ele disse, então, que ele estava preocupado apenas da Flora ter falado alguma coisa para Luana. Agora, a Flora pode ter falado isso com a Luana, e isso me assusta. E aí a Babi admitiu que ela não entende bem dessas jogadas e que a Flora de fato poderia ter falado alguma coisa e a Luana pode ter entendido. Aí depois eles começaram a falar do Fernando. O Love criticou o Fernando, disse que o Fernando oscila entre xingar todo mundo e depois conversar amigavelmente. Disse aí o Love: ele fala muito que vai mandar todo mundo tomar no cu e já tá lá conversando com a Luana na cozinha. Eu não entendo isso. Sabe por que, Love, ele faz isso? Por causa do TDAH. Às vezes o TDAH ele faz isso mesmo com a pessoa, tá? Ele disse assim que o Fernando tem muita incoerência dentro desse jogo. E aí o Love aconselhou a Babi a não ficar se ligando nas combinações de jogos e a não se deixar influenciar pela Vanessa, que ele considera que está disposta a vender a alma para escapar da roça. Disse o Zelov: de verdade, independente de quem você for votar, não vai pela Vanessa, vai por você. Não brinca não. E aí ele disse que nessa altura do jogo, a Vanessa vai colocar qualquer um na reta só para se salvar. E é isso mesmo que ela vai fazer. Ela vende a alma pro diabo. Aí a Babi concordou que a Vanessa está apenas tentando fugir da roça. Mas o Love destacou que isso não é lá muito confiável. Ele também disse que é muito importante votar com a coerência, com aquilo que eles acreditam e não se deixar influenciar ali por outros participantes. Seja lá como for, gente, o que foi que aconteceu aí nesses últimos momentos? Praticamente tudo que eles passaram o dia inteiro combinando já ruiu por terra, né? Já não tem mais nada ali pronto. A única coisa que a gente sabe é o Sasha provavelmente ou vai cair na roça pela maioria dos votos, porque o ranço acaba falando mais alto, ou ele vai sobrar no Resta 1. Aí vai depender também do que a Vanessa vai fazer. A única coisa que eles deixaram claro pra gente é, independente de quem for que for sentar ali no segundo banquinho, essa pessoa vai puxar a Vanessa e não vai puxar a Gisele. Então a Gisele meio que já tá segura, mas a Vanessa não.
A Vanessa está tentando se tornar segura com relação a isso, mas eu acho muito complicado para ela, né? Eu acho muito difícil aí para Vanessa conseguir tal fato. Aí, a Flor estava conversando com o Albert e disse para ele que ela sabe que ela não é nenhuma prioridade para o Zelov, para o grupo do Zelov. O Albert falou a mesma coisa e eles combinaram então de um salvar o outro no Resta 1. Que ela vai salvar o Albert se ela for salva primeiro, ou que ele vai salvá-la caso ele seja salvo primeiro. Então, o jogo é esse aí que já está posto, né? O seu Albert, inclusive, revelou que ele estava realmente muito, mas muito chateado com algumas coisas que têm acontecido ali com o Zelov, que ele estava chateado com algumas coisas que estavam rolando nesse grupão ali. Então, ele já deixou claro ali que não vai dar para continuar nisso por muito mais tempo. Conforme ele havia dito, inclusive, na semana passada, não dá mais, né? Já foi o que tinha que ser. Não vai rolar mais, não tem mais o que rolar sobre isso. E aí, depois dessa conversa aí, a Flor foi falar com a Vanessa. Assim, eu não lembro exatamente o que foi que ela falou pra Vanessa, tá? Eu vou pegar aqui algumas coisas anotadas do que eu tenho sobre essa conversa aí da Vanessa, porque eu não lembro exatamente de cabeça, tá? O que ela falou pra Vanessa. Mas a Flor chegou a dizer assim pra Vanessa que era melhor dividir os votos. Só que aí eles chegaram à conclusão que vão ter 6 votos no Gui e 5 votos no Sasha. E a Vanessa disse que nessa altura do jogo não tem mais o que ela possa fazer e que ela vai mesmo para a roça, que não tem mais como ela possa fazer um jogo para tentar escapar e tal. Então ela meio que já aceitou que a roça para ela é algo definitivo. E aí a Flor disse assim para ela, falou assim: você viu que a Gisele falou que a gente está dando a vitória pro Love, que a Luana falou que de jeito nenhum, porque ela quer ganhar esse jogo e que ela não vai proteger eles na hora que eles precisarem, que ela vai mudar o posicionamento dela quando for necessário. E ela falou que a Luana tá doida para retomar a amizade com a Gisele. E aí a Vanessa disse que uma hora as duas vão acabar voltando. E aí ela disse que elas ficassem de olho nessa movimentação toda que tá para acontecer aí. Seja lá como for, essa última conversa aí do Zelov com a Babi, eles falaram o seguinte: o Zelov disse que ele não confia no Fernando, no Albert, na Flor, e que as únicas pessoas que ele confiam é justamente a Babi, o Juninho, o Sidney e o Gilson. Nessa ordem, tá? Disse o Zé pra Babi: quem eu vejo aqui que dá pra confiar de verdade? Eu, você, Juninho, Sidney e Gilson. Não confio em mais ninguém, não. Aí a Babi perguntou assim: até o Fernando você não confia? E aí ele disse: não dá pra confiar no Fernando, olha o que ele faz, mudando de opinião toda hora. Então já sabemos, né? Love, no máximo tem o Fernando ali como um agregado, mas não como um aliado como deveria ser. Seja lá como for, gente, a roça de hoje deve ficar com o próprio Love indicado ali pela Luana, caso ele não esteja imunizado. Provavelmente o Gui como mais votado, né? Pelo que elas contabilizaram ali de 6 votos. A Vanessa vai ser puxada por qualquer um deles, independente do que for, tá? E no Resta 1, talvez sobre o Sasha. Se a Vanessa for esperta, eu, pelo menos se fosse a Vanessa, eu salvaria o Sasha. Mas ela não é tão esperta assim, né? Eu salvaria o Sasha e faria sobrar uma outra pessoa ali. Mas já sabemos que o Sasha vai sobrar, ele vai vetar o Zelov e aí a Vanessa vai disputar com eles e mais uma vez ela vai falhar. Mas sobre a prova do fazendeiro e como é que vão ser as coisas, eu vou te contar no próximo vídeo. Beijo pra vocês, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.